mudança que nós tivemos, o que Deus fez aqui, para chegarmos até aqui, foi maravilhoso, irmãos. Esse mover de Deus foi maravilhoso. E eu quero testemunhar e ser agradecido a Deus. Eu poderia abrir uma oportunidade para os irmãos agradecer, mas hoje vai ser só porque o que eu tenho para dizer é maravilhoso. Como que Deus chegou, trouxe esse lugar. Então eu queria agradecer muito ao Senhor, porque essa casa de oração, nós somos a igreja na igreja, como eu tenho dito sempre para os irmãos. Então não é um lugar que é carregado de bênção, é você que é carregado de bênção. E torna esse lugar uma bênção, porque quando você é uma bênção, você abençoa aonde você estiver. É a palavra de Deus que diz: aonde tocar a planta dos teus pés será abençoado, porque Deus estará com você. Sabe por que José prosperava no Egito? José prosperava na cadeia. Ele ficou escravo, empregado, ficou passando preso na cadeia, mas em tudo, diz a Bíblia, ele era abençoado. Em todas as fases de José, antes de se tornar governador. Mas sabe por que ele era abençoado? Porque a presença de Deus estava com ele. A Bíblia diz bem claro, porque Deus estava com ele, e ele era, tudo que ele fazia era bem sucedido. Então a sua vida é uma bênção, porque a presença de Deus está em você. E quando você traz essa presença nos lugares, é uma bênção aqueles lugares. Começa a se mover coisas naquele lugar, seja no trabalho, seja na igreja, seja onde for. Mas você é a primeira habitação do Senhor, amém? Eu queria que você abrisse a Bíblia, para me falar desse testemunho. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Hebreus 13, 17, para você entender a importância, o quanto eu preciso como pastor de vocês orando por mim e me abençoando. É bênção de Deus que me ajuda, e é a bênção que vocês mandam através das suas orações que me ajudam a vencer as batalhas. Diz assim em Hebreus 13, 17: obedeçam aos seus líderes espirituais e sejam prontos a fazer o que eles disserem, porque o trabalho deles é cuidar de vocês, e Deus julgará se eles fazem isso bem. Deem-lhes motivo para prestarem contas de vocês ao Senhor com alegria e não com tristeza, pois nesse caso vocês também sofrerão com isso. O verdadeiro sábio, irmãos, que ele está querendo dizer aqui, é aquele que sempre está disposto a ouvir o outro sábio. Ele está dizendo sobre liderança. Eu só posso alcançar e ter êxito naquilo que eu faço como pastor, cuidando de vocês. Não tem outro propósito maior para um pastor de uma igreja do que cuidar das almas que Deus traz a ele. Esse é o chamado do pastor. Não é ser famoso, não é receber like e internet, não é ficar preocupado com essas famas, mas de cuidar das almas, de poder orar por elas, de poder estar disposto a ajudá-la, a aconselhar, a guiar a vida delas. A alegria do pastor é que dá força. Quando ele está alegre, quando você ajuda ele, quando você colabora em oração, que é o mínimo que você pode fazer por mim, irmão. Se não dá para fazer as coisas, o mínimo que eu peço a vocês, orem. Porque quando vocês estão bem, eu fico contente também. Porque vocês estando bem, é fruto de um trabalho, de uma dedicação também da minha parte, que eu me sinto alegre, porque eu vejo Deus respondendo as minhas orações por vocês. Então o Hebreus está dizendo bem claro, que, sabe, a alegria que eu preciso ter, também depende de vocês me abençoando, me ajudando. E tanto que eu creio que vocês me ajudaram em oração, que hoje nós estamos aqui. Porque vocês sabiam que eu comentei que nós iríamos sair daquela outro salão, que eu não estava muito contente com aquele lugar, por causa de situações que ocorreram. E ali eu creio que muitos oraram para que Deus nos ajudasse. Eu creio que em algum momento você lembrou de orar e me abençoar. O Senhor ajuda o pastor a encontrar um lugar, para que ele se sinta melhor, para que nós possamos nos sentir melhor. Se eu perguntar aqui, eu creio que todos erguerão a mão, amém? Amém. Não, mas eu creio que vão erguer a mão, alguns lembrou algumas vezes,
mas eu creio que no coração de vocês sempre me abençoaram, ainda que não oraram, mas me abençoaram, né? Então vou dizer para os irmãos, que maravilha. Então esse salão aqui, irmãos, há muito tempo atrás, estava com a placa de alugas, e eu passei aqui na frente para ver esse salão, e perguntei para o rapaz, que eu estava procurando o salão, e aí o rapaz disse, não, ali em cima é salas comerciais, não tem nada a ver, é só salas. Aí até o irmão Otto falou uma vez, nossa, eu tenho um lugar lá para alugar lá. Eu falei, eu estive lá perguntando, fui lá já, e de repente o João falou que era salas. Aí eu falei, poxa vida, salas não dá, tem que ser sala. Mas aí o Espírito tocou no meu coração, e eu falei, eu vou voltar lá para ver. Aí eu voltei, tinha uma outra pessoa aqui do lado. Aí eu perguntei para ele, lá em cima é salas para alugar? O cara falou, não, aí é um salão grande ali, bem reformado aí. Aí eu falei, Satanás, você queria me enganar, você queria fazer com que eu não olhasse esse lugar, não, e ainda que não fosse esse lugar, queria impedir que eu entrasse nesse lugar. Aí eu falei, não tem problema. Aí falando com ele, ele falou, inclusive o proprietário mora aqui perto, ele trabalha aqui perto, é o tal pessoa, pode ir lá procurar ele, ele é uma boa pessoa, ele pode vir te dar mais informação, ou o funcionário abrir para você ver o salão. Aí eu fui lá falar com ele, ele falou, não, tudo bem, está disponível, mas está na imobiliária Canadá, é com eles que eu tenho que conversar. Aí o funcionário veio aqui e abriu para mim ver. Quando eu entrei nesse salão, foi a mesma coisa que vocês sentiram, a alegria de ver tudo novinho, tudo restaurado, tudo preparado. Eu falei, isso aqui foi feito, eu não sabia até então que aquele homem, o irmão Samuel, ele era um homem de Deus, que eu falei só com o irmão dele, chamado Tércio, e ele falou, é com a imobiliária, não dá para resolver, mas eu posso autorizar você ver lá o funcionário lá. E eu não sabia que era um homem de Deus, que eu até entrei aqui, eu falei, só pode ter sido Deus que mandou fazer esse lugar, reformar esse lugar, deixar tudo desse jeito para mim ver. E aí meu coração se alegrou, irmão. E aí eu falei, eu vou alugar esse lugar, e procurei imobiliária, era no fim de ano, e como era final de ano, a imobiliária estava muito atrapalhada, cheio de serviço em pouco tempo, né, por causa do final de ano, e eu precisava entregar o outro lugar que eu estava até janeiro, o começo de janeiro. Aí eles enrolando, aí eu falava, não vai dar tempo, vocês vão deixar para janeiro para fazer o contrato, eu não posso, em janeiro, dia 10, eu já tenho que entregar o outro lugar. Aí nisso eu cancelei a imobiliária, falei, não, deixa para lá, e aluguei lá aquele lugar onde a gente estava lá. Só que quando estava lá, começou a chover, eu não sabia dos segredos ocultos, né, que tinha naquele lugar, mas logo nas primeiras chuvas eu descobri, e aí eu vi que tinha problemas, que precisava ser consertado, e aí eu falei, bom, vou estar pedindo aquilo que é por direito, né, falando com a proprietária, e conversei, mas o inimigo foi trabalhando, para gerar um descontentamento no meu coração, para gerar uma confusão, e a proprietária ali se propôs até arrumar, mas do jeito dela, e aí desprezou tudo, desprezou, é o meu tempo, quando eu quiser eu arrumo isso aí, eu vou fazer do meu jeito, e você tem que esperar o tempo que for. E estava numa época de muita chuva, chovendo, pingando dentro da igreja, e meu coração se entristeceu. Eu fui falar com ela, peguei uma pessoa que conhece também de conselho, trouxe a pessoa, e ela desprezou também, disse, não, vou contratar uma empresa, e falou um monte de argumento, e aquilo aborreceu meu coração, mas aborreceu no sentido de entristecer, de ver a pessoa não entender a importância que nós tínhamos naquele lugar, para cultuar a Deus e para ganhar almas naquele lugar. E ela começou, depois mais tarde, cobrando, ela falou, tá, continua mesmo jeito, precisamos resolver. Aí ela virou para mim, ainda zombou uma vez as coisas de Deus, quando eu pedi para ela um documento, e aí ela zombou. Aquilo foi a gota, se eu já estava aborrecido, porque ela ocultou os segredos, né? Fez um segredo dos problemas, eu fiquei mais triste ainda, mais indignado com o que ela disse. Eu não vou dizer o que ela disse, mas o que ela disse me deixou indignado. Eu falei, Deus, não pode zombar das coisas de Deus, não pode ser assim, brincar com as coisas de Deus. E ela falou uma coisa que me entristeceu, mas ficou no meu coração. Aí foi mais do que nunca, eu falei, agora eu vou começar a orar. E a semana que vem eu mudo daquele lugar, em nome de Jesus, Deus vai me dar um lugar. E sair vendo tudo que é salão, irmão, que não te dos outros.
Vi salão, um monte de salão. E vim aqui também, eu olhei lá, olhei aqui. E aqui, quando eu procurei a mulher disse: olha, está alugado já. O proprietário já alugou o salão. Aí eu falei: pronto, agora aquele lugar que seria uma alternativa também foi alugado. Aí eu fui lá procurar o proprietário e perguntar para ele se era verdade, se aqui tinha sido alugado. Aí quando eu cheguei lá, o irmão Tércio, que era o dono do salão, não estava lá. Aí eu falei direto com esse irmão Samuel, que era um homem de Deus. E eu cheguei lá para falar com ele, ele disse: ó, na verdade está em andamento, mas ainda não se firmou. Eles estão fazendo um contrato já para assinar. E parece que já está quase certo. Vai se montar um negócio de festa lá, de eventos lá. E está tudo certo já com o meu irmão. Eu acho que não vai ser dessa vez, mas de repente Deus começou a falar no coração dele, irmãos. O homem foi usado por Deus de uma forma poderosa. Ele falou para mim: mas eu vou dizer algo para você, jovem. Eu sei que você é um pastor, eu sei que você é um homem de Deus, mas é assim, não é dessa forma que Deus resolve as coisas. Não é assim com o seu coração assim ansioso, querendo resolver da sua forma. Você tem que aprender a ouvir Deus e deixar Ele fazer as coisas no tempo dele, porque o que Ele te deu é dele, não é seu. As almas é dele, a igreja é dele e não é sua. Para você se preocupar dessa forma e se indignar e querer resolver dessa forma, acalma o teu coração. Já está alugado, mas acalma o teu coração, porque Deus pode fazer coisas maravilhosas e preparar no tempo dele as coisas que Ele quer que mude. E aquilo foi um impacto, irmão, porque eu nunca conversei com aquele homem, e Deus usou ele poderosamente para falar sobre esse assunto. E na hora o Espírito já me testificou, dizendo para mim o problema, dizendo: limpa o teu coração, perdoa esta mulher, não se indigne com ela porque ela não conhece a minha palavra. Perdoe, limpa o teu coração e fique em silêncio daqui para frente e não fale nada sobre a mudança mais. E eu fiquei em silêncio, eu comecei a orar, comecei a buscar a Deus e comecei a orar e pedir perdão e perdoar. E dali para frente passou-se mais ou menos uns 2 meses, quase 2 meses, e já estava alugado, né? E eu orando: Senhor, prepara o salão. Mas meu coração também vinha neste lugar: Senhor, cumpra a tua vontade. Aquele salão era uma bênção para nós, porque está tudo novinho, mas já está alugado, Deus. Mas seja feita a tua vontade, então prepara o teu lugar. E de repente eu estou orando de manhã, umas 7 horas da manhã, estava de joelho, o celular tocou. Quando o celular tocou, quem era? Era esse senhor chamado Samuel. E ele falou: irmão, eu tenho algo para lhe dizer. Eu estava de joelho, né? E de repente tocou e eu atendi de joelho, só para vocês entenderem. E ele falou assim: olha, lá parece que deu errado no aluguel. Parece que desentenderam lá na questão da locação daquele homem lá. E meu irmão parece que disse que está resolvendo, mas não vai dar certo lá. E nós conversando, eu vou estar passando para ele sobre se você tem interesse ainda. Eu falei: eu tenho interesse ainda. E aí ele falou: então eu vou passar para ele que a igreja ainda tem interesse, porque eu gostaria muito que Deus abençoasse a igreja naquele lugar. E ele falou para o irmão dele, foi falar com o irmão dele, passou mais uma semana para você controlar a sua ansiedade, né? Ou ficar ansioso, mais uma semana de espera, em silêncio. É terrível, né? Ficar em silêncio. A carne quer gritar, né? Ela quer falar, ela quer ligar para o cara, e aí, não, Deus não fique quieto. Fiquei em silêncio de novo, só orando. Passou-se uma semana, daqui a pouco Samuel à tarde, voltando do churrasco, do evento do batismo, quando estava voltando no caminho, ele ligou para mim e disse: já glorifica a Deus aí, porque o que Deus fez, nem eu pude, tinha controle. Eu não falei nada para ele, eu só falei para ele: e aí, como que você resolveu o negócio do salão? Ele disse: eu vou alugar para a igreja, e mais, diga para ele que nós vamos fazer por este valor. Uma semana antes, irmão, eu estava orando a Deus, dizendo: Senhor, se lá não deu certo, então se for para dar certo, para nós estarmos lá, baixa aquele valor daquele salão, ponha um valor menor, que seria o ideal para conseguirmos pagar adequadamente.
e tinha orado, e de repente ele falou: eu vou te falar, eu nem falei de valor para ele, só que se o irmão da igreja disse que ainda tem interesse, e ele disse: pode dizer para ele que nós vamos alugar para ele, e mais, diga para ele que eu vou baixar o preço para ele. E baixou bastante, e disse: vamos baixar para ele, e mais. Aí depois eu falei: a bênção já estava bem. Ele falou: agora procura a imobiliária e faz o negócio. Corre, irmão Samuel disse, para que o irmão não mude de ideia, porque eu nunca vi, eu não falei nada para ele, e é difícil baixar preço com ele. É difícil conseguir as coisas. Ele falou: Deus moveu agora, então corra. Eu liguei para a imobiliária, ela passou a lista de documentos, eu mandei os documentos, tudo. Daqui a pouco, mais 2 dias, ele me ligou de novo, dizendo: irmão, e tenho mais para te dizer. Conversando com meu irmão, ele disse para mim uma coisa: eu não falei nada para ele, nem sugeri nada, porque eu sei que quando as coisas é de Deus, ele é um homem de Deus, Deus põe no coração, como o irmão dele é responsável por esse salão, e ele faz o que ele quer. E ele virou para mim e disse mais: diga para ele que nós vamos dar 3 meses de cabeça para ele. 3 meses sem pagar aluguel. Vamos dar salva de palmas para ele. 3 meses sem pagar aluguel. Aí eu estava maravilhoso. Eu falei do aluguel que ele baixou, mas eu tinha orado por aquele valor. Foi exatamente o valor que eu falei para Deus. Eu não quero falar para vocês não ficarem preocupados. Vocês não sabem dar oferta. Mas Deus pôs o valor que foi pedido. Aí depois ele disse 3 meses de carência. Aí eu disse para ele: falei, faz agora, a imobiliária deu problema. Meu irmão disse que não vai ser mais que a imobiliária, vai ser direto com ele. Aí ele falou: faz agora o contrato. Você disse que é corretor também, faz o contrato e manda para ele, então, para ele ver o modelo. E lá eu mandei, lá estava escrito depósito, os 2 meses de depósito. Ele voltou a ligar para mim e disse: e o depósito não existe também, não. Você não precisa depositar. Eu falei: seu irmão, eu acho que é parente meu, deve ser meu pai, né? Tá bem, irmão, eu fiquei calmo, eu fiquei parado, impactado com o poder de Deus, de mover as coisas quando Ele quer, quando a gente obedece, quando a gente não fica ansioso, batendo cabeça, com raiva, com rancor, com indignação por causa das coisas, quando a gente fica na posição e a gente fala: Deus, faça então a tua vontade, e a gente libera o coração para Deus habitar, para Ele fazer o que Ele quer conosco. E aí o silêncio e a oração foi a arma contra o diabo. Não foram as minhas palavras, mas foi a oração e o silêncio. E Deus agiu e trouxe a esse salão. Aí também eu disse para ele: eu vou esperar o contrato, então, para a gente entrar certinho lá. Ele disse: não, minha irmã vai fazer o contrato, baseado talvez no que você fez, mas não precisa disso, irmão. Tem uns caras-chave e muda. É Deus. Então Deus confirmou que deveríamos estar aqui, e nós agradecemos a Deus, porque quando Ele confirma é porque Ele tem algo para fazer nessa região, nesse bairro, porque tem algo para fazer. Uma alma que nós ganhamos, 2, 3, não importa, é precioso demais para Deus. Então tem coisas, tem pessoas envolvidas aqui, que Deus sabe a necessidade dela, e o quanto vai ser importante esse local para os irmãos que moram perto, e para as almas que precisam vir aqui. Então é de Deus, e meu coração se alegrou muito. Eu fiquei muito contente. Eu disse: irmão, muito obrigado por você ouvir a Deus. O irmão Samuel ouviu a Deus, e pelo irmão dele ter ouvido a Deus e ter abençoado a minha vida, abençoado essa igreja, acreditado nesse ministério, porque eu creio que Deus falou no coração deles sobre o nosso ministério. Então é motivo de muita alegria, de muita glória a Deus. Amém? Porque Deus preparou tudo isso que vocês estão vendo, tudo novo, lugar novo, tudo novo, o maior conforto que a gente pode ter para podermos cultuar a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos dar salvas de palmas e palmas a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Vamos ficar de pé então para a gente orar e agradecer a Deus. E nós vamos orar pela nossa família e vamos orar pela nossa casa, né? Pelas pessoas que precisam. Eu vou interceder de uma forma geral, mas se você tiver